Na sexta-feira santa, meu filho parou o carro, pegou minha mala e disse: "É aqui que você vai ficar. Não vou perder minha vida cuidando de você." A chuva fria molhou meu rosto, mas não derramei uma única lágrima. Lentamente, peguei meu celular e fiz a ligação que adiei por anos. Quando ele abriu a porta de casa na segunda-feira, seu pesadelo apenas começou. Meu nome é Alzira, tenho 69 anos, e na sexta-feira santa meu único filho vivo me jogou num lar de idosos como quem descarta um móvel velho que não serve mais. Tudo começou 6 meses atrás, quando caí no banheiro de casa e quebrei o pulso esquerdo. Foi um acidente bobo. Escorreguei no piso molhado depois do banho, tentei me apoiar na pia, mas não deu tempo. O corpo veio para o chão com tudo. A dor foi imediata, aguda, subindo pelo braço inteiro. Gritei. Dona Marlene, minha vizinha que mora na casa ao lado, ouviu o barulho e veio correndo. Ela entrou pela porta dos fundos que eu sempre deixo destrancada. Me encontrou caída no chão do banheiro. Viu meu pulso torto num ângulo estranho e ligou para o SAMU na hora. A ambulância chegou em 20 minutos. Me levaram para o Hospital de Urgências de Goiânia. Fizeram raio-x. Fratura exposta no punho esquerdo. Engessaram meu braço da mão até quase o cotovelo. Me liberaram no mesmo dia, com receita de analgésico e recomendação de repouso. Liguei para o Túlio pedindo ajuda para voltar para casa. Ele demorou 3 horas para chegar. Quando chegou, estava acompanhado da Kátia. Ela olhou para o gesso no meu braço, fez uma cara de incômodo e disse com aquele tom de quem está fazendo um favor muito grande: "Dona Alzira, a senhora precisa tomar mais cuidado. A gente não pode ficar largando tudo toda hora para socorrer." Não respondi. Apenas entrei no carro. Sentei no banco de trás. Fiquei em silêncio o caminho todo até em casa. Túlio também não falou nada. Kátia mexia no celular. Nos dias seguintes, tentei me virar sozinha. Cozinhava com uma mão só, equilibrando as panelas como dava. Tomava banho com dificuldade, protegendo o gesso com saco plástico amarrado com elástico. Vestir roupa virou uma operação de guerra. Valdete, minha amiga de mais de 30 anos, vinha me visitar quase todo dia e ajudava no que podia. Ela trazia a marmita pronta, lavava a roupa, limpava a cozinha. Dr. Augusto, meu vizinho advogado aposentado que mora 3 casas abaixo, trazia pão quentinho da padaria toda manhã e tomava café comigo. A gente sentava na varanda, conversava sobre tudo, sobre nada, sobre o tempo que passa e a vida que muda. Túlio ligava de vez em quando para perguntar como eu estava, mas não vinha. Sempre tinha desculpa. Trabalho acumulado na academia, reunião com fornecedor, cansaço. Kátia tinha agenda cheia de personal. Sempre alguma coisa. Eu entendia. Ou melhor, eu fingia entender. Porque no fundo mesmo, já doía. Já doía a ausência. Já doía perceber que meu filho único, o menino que eu carreguei no colo, que eu alimentei quando não tinha comida para mim, que eu vesti com roupa de brechó enquanto vendia marmita para pagar a faculdade dele, esse menino tinha virado um homem que não tinha tempo para a mãe. Nessa época, eu ainda fazia meu acompanhamento mensal com a doutora Fernanda, geriatra do posto de saúde do bairro Jardim das Américas. Fui à consulta com o braço engessado, ela registrou tudo no prontuário, perguntou se eu estava sendo bem cuidada em casa, se tinha alguém me ajudando. Disse que sim, que minha amiga Valdete estava comigo, que meu vizinho Dr. Augusto também ajudava. Ela me examinou, mediu pressão, pediu exames de rotina, renovou a receita dos remédios que eu tomo para pressão alta. No final da consulta, ela olhou para mim e disse: "Dona Alzira, a senhora está bem fisicamente, mas emocionalmente eu percebo um cansaço. A senhora está dormindo bem?" Respondi que sim. Menti, porque eu não dormia bem fazia meses. Acordava de madrugada pensando em Túlio, pensando em Reginaldo, meu outro filho que morreu há 15 anos num acidente de moto, pensando em quanto a vida é injusta. O filho grato morreu. O filho vivo se afastou. 2 semanas depois da queda, Túlio apareceu em casa sem avisar. Era um sábado de tarde. Tocou a campainha. Abri a porta. Ele estava sozinho, sem Kátia, e isso já era estranho porque eles viviam grudados. Entrou, sentou na cadeira da sala, ficou me olhando por alguns segundos em silêncio. Depois disse que tinha pensado muito e que achava melhor eu ir morar com eles por um tempo, até me recuperar totalmente.
Fiquei feliz. Não vou mentir. Fiquei feliz porque achei que era sinal de cuidado. Sinal de que meu filho ainda se importava. Ele disse que Kátia também concordava, que eles tinham um quarto de hóspedes que eu podia usar, que seria melhor do que ficar sozinha aqui em casa com o braço quebrado. Concordei na hora. Arrumei uma mala pequena com roupa para uma semana. Peguei meus remédios, meus documentos, minha bolsa velha de couro que uso faz 20 anos. Tranquei a casa. Deixei as chaves com Dona Marlene pedindo para ela vigiar. Entrei no carro do Túlio. Fomos pro apartamento dele no setor Bueno. Bairro de classe média alta, longe do Jardim das Américas, longe da minha vida. O apartamento deles fica num prédio moderno de 12 andares, com portaria blindada, interfone, câmera em todo canto. Apartamento de 3 quartos, bem decorado, cheio de espelhos grandes, quadros abstratos pendurados nas paredes, sofá de couro branco, mesa de jantar de vidro. Tudo muito bonito, tudo muito frio. Kátia me recebeu com um sorriso que não chegava nos olhos. Me abraçou rapidinho, daquele jeito protocolar de quem cumprimenta a visita obrigatória. Mostrou o quarto de hóspedes onde eu ficaria. Quarto pequeno, sem janela, só uma clarabóia no teto que deixava entrar uma luz fraca. Cama de solteiro encostada na parede, guarda-roupa embutido, um criado mudo. Agradeci. Disse que estava ótimo. Coloquei minha mala no chão, sentei na cama. A cama era dura, o colchão fino, mas pensei que era temporário, que logo eu estaria de volta para minha casa. Nos primeiros dias, tentei me adaptar. Acordava cedo, como sempre acordei a vida inteira, 6 horas da manhã. Ia para a cozinha fazer café. Mas Kátia reclamou. Disse que o barulho da cafeteira acordava ela, que ela precisava dormir até mais tarde, porque treinava cliente desde as 7 da manhã e chegava cansada. Passei a tomar café mais tarde. Passei a ficar no quarto, esperando até ouvir barulho deles acordando. Quando ia para o banheiro, limpava tudo 3 vezes. Secava o box inteiro com pano. Passava rodo no chão. Limpava a pia. Mas mesmo assim, Kátia reclamava. Dizia que eu deixava cabelo no ralo, que eu usava toalha demais, que eu gastava água quente. Passei a tomar banho frio e rápido. Assistia televisão na sala de tarde, no volume baixo, mas Kátia reclamava que o barulho atrapalhava ela que estava trabalhando no notebook. Passei a assistir TV com fone de ouvido. Um fone de ouvido velho que Túlio me emprestou, que machucava minha orelha, mas eu aguentava quieta. Uma semana depois de estar lá, percebi que não era bem-vinda. Não era hóspede, era peso. Kátia mal falava comigo. Quando falava, era para reclamar ou para dar ordem. Dona Alzira, não mexa nessa gaveta. Dona Alzira, não use essa toalha, é da visita. Dona Alzira, pode lavar sua própria louça? Túlio não me defendia. Apenas pedia para eu tentar me adaptar. Pedia para eu ter paciência com a Kátia, porque ela estava estressada com o trabalho. Tentei. Passei a ficar trancada no quarto a maior parte do dia. Saía só para comer e para o banheiro. Lia a revista velha que encontrei numa caixa no armário. Rezava o terço baixinho. Chorava escondido debaixo do cobertor fino. 1 mês depois de estar lá, na hora do jantar, Kátia soltou a bomba. A gente estava sentado à mesa, eu, Túlio e ela. Macarrão com molho de tomate e frango grelhado. Comida sem sal, sem tempero, sem gosto. Kátia largou o garfo no prato, olhou para o Túlio e disse: Amor, eu pesquisei e encontrei um lar de idosos muito bom aqui perto. Tem estrutura completa, enfermeiras 24 horas, fisioterapia, atividades recreativas. Acho que seria melhor para Dona Alzira. Túlio concordou com a cabeça, olhando para o prato sem coragem de me encarar. Olhei para ele incrédula. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Túlio, você quer me colocar num asilo? A voz saiu fraca, trêmula. Ele desviou o olhar. Mexeu no macarrão com o garfo. Kátia respondeu por ele, com aquela voz firme de quem já decidiu tudo. Não é asilo, Dona Alzira. É lar de idosos. É diferente. Lá a senhora vai ter cuidado profissional. Aqui a gente trabalha o dia todo. Não tem como cuidar direito da senhora. E se acontecer alguma coisa? E se a senhora cair de novo? A gente não vai estar aqui para socorrer. Senti uma raiva fria subindo pela garganta. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Eu não preciso de cuidado profissional. Eu só quebrei o pulso. Já estou quase boa. Daqui 2 semanas, tiram o gesso.
Eu posso voltar para minha casa. Kátia deu um sorriso falso, daqueles que mostram os dentes, mas não mostram alma. Sua casa está muito longe, dona Alzira. E se a senhora cair de novo lá sozinha, quem vai socorrer? A dona Marlene? Ela também é velha, não tem condições de cuidar da senhora. Túlio finalmente falou, ainda olhando para o prato. Mãe, a gente já visitou o lugar, já conversou com a administração, já pagou a primeira mensalidade. É melhor para todo mundo. A senhora vai ter companhia de pessoas da sua idade, vai ter atividades, vai ser bom. Levantei da mesa. Não conseguia mais ficar sentada ouvindo aquilo. Vocês já pagaram sem me consultar? A voz saiu mais alta do que eu queria. Kátia também levantou, pegou o prato dela e o de Túlio, levou para a pia. A gente fez isso por preocupação, dona Alzira. A senhora devia agradecer em vez de ficar brava. Saí da sala. Fui para o quarto de hóspedes. Tranquei a porta por dentro. Sentei na cama dura. E chorei. Chorei sozinha. Chorei pelo filho que eu criei. Chorei pela ilusão que eu tinha alimentado a vida inteira. A ilusão de que sacrifício de mãe seria retribuído. A ilusão de que amor de filho era eterno. A ilusão de que família era sagrada. Chorei até não ter mais lágrima. No dia seguinte, Túlio entrou no quarto sem bater. Eram 7 da manhã. Ele estava de terno, pronto para sair para o trabalho. Ficou parado na porta e disse com voz seca: Mãe, você vai ser levada para o lar na sexta-feira. Sexta-feira santa. É melhor você ir arrumando suas coisas. Tentei argumentar. Disse que não queria, que preferia voltar para minha casa. Ele disse que minha casa estava muito suja, que precisava de reforma, que não tinha condições de eu morar lá sozinha. Mentira. Minha casa sempre foi limpa, sempre foi organizada. Passei a vida inteira limpando, organizando, cuidando de cada canto. Mas ele não quis ouvir. Disse que a decisão estava tomada, que era para o meu bem, que eu ia entender depois. Saiu batendo a porta. Fiquei os dias seguintes trancada no quarto. Kátia não falou mais comigo. Túlio também não. Eles viviam a vida deles como se eu não existisse. Eu era fantasma. Eu era móvel. Eu era problema que precisava ser resolvido. Tentei ligar para Valdete, mas o celular dela estava desligado. Tentei ligar para o doutor Augusto, mas ele não atendeu. Deixei recado. Ele não retornou. Fiquei sozinha com meu desespero, com meu medo, com minha dor. Na sexta-feira santa, Túlio acordou cedo. Bateu na porta do quarto às 6 da manhã. Mãe, levanta, a gente sai em meia hora. Levantei. Vesti a roupa que tinha separado no dia anterior. Calça preta velha, blusa branca de manga comprida, sapato fechado preto. Peguei minha mala pequena que eu nem tinha terminado de arrumar direito, porque não sabia o que levar para um lugar que eu não queria ir. Túlio pegou a mala da minha mão sem dizer nada. Desceu na frente. Colocou no porta-malas do carro. Voltou. Me chamou. Desci. Kátia estava na sala de roupão, tomando café, mexendo no celular. Nem levantou a cabeça para me olhar. Nem se despediu. Saí do apartamento. Entrei no elevador. Desci os 12 andares em silêncio com Túlio ao meu lado. Saímos do prédio. Entrei no carro. Banco do passageiro dessa vez. Túlio entrou do lado do motorista. Deu a partida. Saiu do estacionamento. Ele dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, o rosto fechado, duro, sem expressão. As mãos apertadas no volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Olhei para ele tentando encontrar alguma coisa que eu reconhecesse, algum traço do menino que eu tinha criado. O menino que corria descalço pela casa pedindo mingau. O menino que chorava no meu colo quando tinha pesadelo. O menino que me abraçava apertado e dizia que quando crescesse ia cuidar de mim para sempre. Não encontrei nada. Aquele homem ao meu lado era estranho, era frio, era cruel. E então pensei em Reginaldo, no meu outro filho, no filho que morreu com 34 anos numa curva de estrada, numa moto que ele não devia ter comprado. Reginaldo que ligava toda semana, que aparecia em casa de surpresa trazendo bolo da padaria, que sentava à mesa e comia o que eu cozinhava e dizia que era o melhor do mundo mesmo quando não era, que me ligava só para perguntar se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria companhia. Pensei no absurdo da vida, no errado que era. O filho grato tinha morrido. O filho vivo me levava para um asilo em sexta-feira santa. Desviei o olhar. Olhei pela janela. O céu estava carregado.
Nuvens cinzas, pesadas, baixas. A chuva estava começando a cair. Aquela chuva fina de outono goiano. Chuva que molha devagar. Chuva que gela os ossos. 40 minutos depois, Túlio parou o carro em frente a um prédio antigo de 3 andares, com pintura descascada, com grades pretas nas janelas, com uma placa desbotada pendurada na fachada. Lar de Idosos, São Vicente de Paulo. Olhei para aquilo e senti um aperto no peito. Senti falta de ar. Túlio, isso aqui parece prisão. Ele desligou o carro. Tirou a chave da ignição. Abriu a porta dele. Desceu, deu a volta. Abriu minha porta. A chuva caía mais forte agora. Chuva fria. Chuva que encharcava em segundos. Túlio me puxou pelo braço. Vamos, mãe, não fica difícil. Entra logo. Desci do carro. Pisei na calçada. A água da chuva já formava poças. Túlio foi no porta-malas, pegou minha mala, voltou. Me puxou de novo pelo braço em direção à porta do lar. Uma enfermeira de uniforme azul claro abriu a porta. Túlio entregou minha mala para ela. Depois, se virou para mim, me olhou nos olhos e disse com uma voz que eu nunca vou esquecer, uma voz dura, uma voz sem amor, uma voz que cortou minha alma ao meio. É aqui que você vai ficar. Não vou perder minha vida cuidando de você. A chuva fria molhou meu rosto, molhou meu cabelo, molhou minha roupa. Senti a água escorrer pela testa, pelas bochechas, pelo pescoço. Senti o frio entrar pelos ossos. Mas não derramei uma única lágrima. Não dei a ele a satisfação de me ver chorar. Olhei para o meu filho, para o homem que saiu de dentro de mim, para o menino que eu carreguei no colo quando ele tinha febre, para o menino que eu alimentei quando não tinha comida para mim, para o menino que eu vesti com roupa de brechó enquanto trabalhava em 2 turnos vendendo marmita para pagar a faculdade dele. E não reconheci nada. Não reconheci nada daquele homem parado na minha frente debaixo de chuva, me dizendo que não ia perder a vida cuidando de mim. Túlio virou as costas. Foi embora. Entrou no carro. Deu a partida. Saiu em alta velocidade, fazendo a água da poça espirrar para todo lado. Não olhou para trás. Nem uma vez. Nem uma única vez. Fiquei parada ali na porta do lar, debaixo de chuva, segurando minha bolsa velha de couro encharcada. A enfermeira me chamou de dentro. Dona, entra! A senhora vai pegar resfriado. Mas eu não entrei ainda. Fiquei mais alguns segundos parada ali, olhando para o carro do Túlio desaparecer na esquina, olhando para a chuva cair, sentindo a água fria molhar minha pele e sentindo uma coisa dentro de mim morrer. Uma coisa que tinha nome, que tinha forma, que tinha segurado minha vida inteira em pé. Esperança. A esperança de que amor de mãe seria retribuído. A esperança de que sacrifício teria recompensa. A esperança de que filho cuidaria de mãe na velhice. Essa esperança morreu ali, naquela calçada, naquela chuva, naquela sexta-feira santa. Mas junto com a morte dessa esperança, nasceu uma outra coisa. Uma coisa fria, uma coisa dura. Uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Raiva. Raiva pura. Raiva justa. Raiva de quem foi descartada como lixo. E junto com essa raiva, veio uma clareza cristalina. Túlio tinha cometido o erro da vida dele, porque ele tinha esquecido uma coisa muito importante. Minha casa de 3 quartos no Jardim das Américas. Minha casa construída tijolo por tijolo, com o meu suor e o suor do meu falecido marido ao longo de 25 anos. Minha casa com escritura registrada em cartório desde 1998. Minha casa totalmente quitada. Minha casa sem pendências. Minha casa avaliada em R$450 mil. Minha casa que estava registrada exclusivamente no meu nome. Não no nome dele. No meu. Entrei devagar pro lar. Mas antes de cruzar aquela porta, peguei meu celular do fundo da bolsa encharcada. Liguei ele. A tela acendeu. Procurei um contato que eu tinha salvo há anos, mas nunca tinha usado. Dr. Augusto Lemos, advogado. Apertei o botão de ligar. O telefone chamou. 1 vez, 2 vezes. Ele atendeu na segunda chamada com a voz calma dele, a voz de quem acabou de acordar. Alzira, tudo bem? É feriado? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Segurei firme o celular e respondi com a voz mais firme que consegui,
sem choro, sem desespero, sem fraqueza. Augusto, meu filho me largou num asilo. Preciso da sua ajuda. Preciso que você faça algo que eu deveria ter feito há anos. Ele ficou em silêncio por 2 segundos. Depois disse com aquela voz séria de advogado que conhece injustiça quando vê. Fica calma, Alzira. Eu vou resolver isso. Você tem a escritura da sua casa aí com você? Respondi. Não, está guardada em casa, dentro do guarda-roupa do meu quarto, numa caixa de sapato azul. Ele disse. Tudo bem, eu tenho cópia autenticada. Fiz para você há 3 anos quando você precisou regularizar o IPTU, lembra? Está tudo aqui comigo. Vou precisar que você assine uma procuração. Posso ir aí amanhã de manhã? Respondi. Pode. Desliguei. Guardei o celular. Entrei no lar. A irmã Conceição, coordenadora do lugar, me recebeu com bondade. Mulher de uns 50 e poucos anos, hábito de freira, olhar calmo, voz mansa. Ela me abraçou. Me levou para dentro. Mostrou o quarto que eu dividiria com outras 3 idosas. Quarto pequeno com 4 camas estreitas encostadas nas paredes, 4 armários de madeira velha, uma janela gradeada com vista para um pátio interno sem árvore, cama com lençol branco, travesseiro fino e cobertor fino, banheiro compartilhado no corredor. Sentei na cama que seria minha, a cama da direita, perto da janela. Olhei pela janela gradeada. A chuva continuava caindo lá fora. Chuva fria, chuva de Sexta-feira Santa. E eu sabia. Sabia com cada fibra do meu corpo. Sabia com cada gota de sangue nas minhas veias. Que quando Túlio abrisse a porta de casa dele na segunda-feira de manhã, achando que tinha se livrado do problema, o pesadelo dele estava apenas começando. Antes de eu contar o que aconteceu no sábado, quando Augusto chegou com os documentos, me diz uma coisa. O que você faria no meu lugar? Você também teria reagido? Ou teria ficado quieta aceitando ser descartada? Deixa nos comentários porque eu quero saber se fiz certo. Agora deixa eu te contar como meu filho descobriu que tinha mexido com a pessoa errada. No sábado de manhã, Dr. Augusto chegou ao lar às 9 horas em ponto. Trouxe Valdete com ele. Os 2 entraram pela porta principal, carregando pastas debaixo do braço e com expressões sérias no rosto. A irmã Conceição os recebeu na recepção, pediu que assinassem o livro de visitas, depois me chamou pelo interfone. Desci até a sala de visitas. Sala pequena com mesas de plástico branco, cadeiras dobráveis, cheiro de desinfetante misturado com café velho. Augusto me abraçou forte. Valdete chorou. Eu não chorei. Apenas disse com voz firme. Vamos resolver isso. Sentamos os 3 numa das mesas. Augusto abriu a pasta marrom e começou a tirar documentos. Tirou a cópia autenticada da escritura da minha casa. Tirou cópia do meu RG, do CPF, uma procuração em branco já impressa. Colocou tudo na mesa na minha frente. Depois me olhou com aquele olhar sério de advogado e disse: Alzira, trouxe aqui a cópia autenticada da escritura da sua casa. O imóvel está registrado exclusivamente no seu nome desde 1998. Matrícula número 57.812 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia. Imóvel totalmente quitado, sem penhoras, sem ônus, sem gravames. Você é a única proprietária legal. O Túlio não tem direito nenhum sobre esse imóvel enquanto você estiver viva. E mesmo depois da sua morte, ele só terá direito à herança se você não dispor em contrário por meio de testamento. Olhei para o documento. Para a escritura que eu tinha guardado com tanto cuidado durante todos esses anos. Escritura que representava 25 anos de sacrifício. 25 anos juntando tijolo. 25 anos pagando pedreiro. Minha casa. Meu suor. Meu sangue. Augusto continuou. Você quer que eu entre com ação de despejo contra ele? Ele está morando lá na sua casa? Respondi. Não. Ele mora no apartamento dele com a Kátia no setor Bueno, mas ele tem cópia das chaves da minha casa, e eu tenho certeza absoluta que ele vai tentar alguma coisa. Ele vai tentar me convencer a assinar algum papel, ou vai tentar vender a casa pelas minhas costas, ou vai tentar me declarar incapaz para ficar com tudo. Augusto pensou por alguns instantes. Coçou o queixo. Olhou para os papéis, depois olhou para mim e disse: Vou fazer o seguinte,
Vou notificar o Túlio extrajudicialmente, informando que você está revogando qualquer autorização verbal ou tácita de acesso à propriedade localizada na Rua das Paineiras, número 423, Jardim das Américas. Vou solicitar a devolução imediata de todas as cópias de chaves que ele possui, com prazo de 48 horas, corridas a partir do recebimento da notificação. E vou registrar em cartório uma declaração de revogação de doação futura, deixando expresso que o Túlio Rodrigues, filho da declarante, está formalmente excluído da sucessão por ato de indignidade, com base no artigo 1962 do Código Civil, inciso 1º, que trata de abandono de ascendente. Isso significa que, mesmo se você morrer sem fazer testamento formal, ele não herda absolutamente nada. Por lei, quem abandona pai ou mãe perde o direito de herdar. Valdete bateu a palma da mão na mesa de plástico com força. O barulho ecoou pela sala vazia. Isso mesmo, Augusto. Esse moleque ingrato não merece nem a sola do sapato da Alzira. Augusto continuou, agora mais sério ainda. E tem mais uma coisa, Alzira. Vou entrar com ação de alimentos invertida. Você tem direito, garantido por lei no artigo 1696 do Código Civil, de exigir pensão alimentícia do seu filho. Ele te abandonou num lar de idosos contra a sua vontade expressa. Isso configura abandono material e moral de ascendente. O juiz pode, e muito provavelmente vai, obrigar ele a pagar uma pensão mensal para você no valor de pelo menos 30% do salário líquido dele. Senti um arrepio subir pela espinha. Olhei para o Augusto e disse com voz firme: Augusto, eu não quero dinheiro dele. Não quero um centavo que venha da mão dele. Eu quero justiça. Quero que ele sinta na pele o que é ser descartado. Augusto sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Alzira, às vezes justiça é fazer o outro pagar. Literalmente. Você não precisa usar o dinheiro da pensão. Pode doar para a caridade. Mas ele vai ter que pagar. Todo mês. Durante anos. E isso, acredite em mim, dói mais do que qualquer processo. Valdete concordou com a cabeça. É verdade, Alzira. Deixa ele pagar. Deixa ele sentir o peso todo mês quando o salário dele cair com desconto em folha. Respirei fundo. Pensei por alguns segundos. E concordei. Tudo bem. Entra com a ação de alimentos. Mas o dinheiro eu vou doar pro lar aqui. Para a irmã Conceição usar com as outras velhinhas que foram abandonadas igual a mim. Augusto pegou uma caneta da pasta e estendeu para mim junto com a procuração. Então assina aqui, Alzira. Essa procuração me dá poderes para te representar em todas as ações judiciais e extrajudiciais relacionadas à defesa do seu patrimônio e dos seus direitos. Peguei a caneta, coloquei a ponta no papel e parei. A mão ficou imóvel sobre a folha por alguns segundos. Veio uma imagem que eu não chamei. Túlio, com 7 anos de idade, de pijama listrado azul e branco, correndo descalço pela cozinha num sábado de manhã ensolarado, gritando que queria mingau de fubá com canela. O cheiro de leite quente fervendo no fogão. O barulho dos pezinhos descalços dele no piso frio. Aquele menino que eu tinha guardado dentro do meu coração durante 44 anos. Aquele menino que não existia mais. Respirei fundo. Fechei os olhos por um segundo. Senti a mão da Valdete apertar a minha. Abri os olhos e assinei. Assinei a procuração com letra firme. Assinei a declaração de revogação de doação. Assinei todos os documentos que Augusto tinha preparado. Valdete testemunhou tudo, assinando como testemunha em cada folha. No fim, Augusto juntou todos os papéis, colocou de volta na pasta e disse: Vou protocolar isso ainda hoje no cartório. Segunda-feira de manhã, primeira coisa que vou fazer é ir pessoalmente até o apartamento do Túlio entregar a notificação extrajudicial. Quero ver a cara dele quando receber. Sorri pela primeira vez em dias. Um sorriso pequeno, amargo, mas sorriso. Obrigada, Augusto. Obrigada, Valdete. Na segunda-feira de manhã, pontualmente às 9 horas, Augusto foi até o edifício Sunset Boulevard, no setor Bueno. Prédio de 12 andares, fachada moderna, portaria com porteiro uniformizado. Augusto tocou a campainha do apartamento 307. Kátia atendeu o interfone com voz irritada. Quem é? Augusto respondeu com voz calma e firme.
Dr. Augusto Lemos, advogado da senhora Alzira Cunha Rodrigues. Preciso falar com o senhor Túlio Rodrigues. Houve um silêncio tenso. Depois Kátia disse com voz mais irritada ainda: Ele não está. Está no trabalho. Augusto insistiu. Então vou deixar uma notificação extrajudicial aqui com a portaria. A notificação tem prazo de 48 horas corridas para devolução das chaves do imóvel, bem como para resposta formal sobre os termos da revogação de autorização de acesso. Se não houver resposta no prazo, vou presumir recusa e tomar todas as medidas judiciais cabíveis. Kátia desligou o interfone na cara dele. Augusto deixou o envelope pardo lacrado com o porteiro, colheu a assinatura de recebimento no protocolo e saiu. 2 horas depois, meu celular tocou. Era Túlio. Atendi. Ele estava nervoso, a voz aguda, falando rápido, quase gritando: Mãe, que palhaçada é essa? Que advogado é esse que apareceu aqui no meu prédio? Que história é essa de revogação de doação? Que pensão alimentícia? Você enlouqueceu de vez? Respirei fundo, segurei o celular firme na mão e respondi com a voz mais calma que consegui. Túlio, você me deixou num lar de idosos contra a minha vontade expressa. Você me disse, olhando nos meus olhos debaixo de chuva, que não ia perder sua vida cuidando de mim. Então eu estou apenas formalizando juridicamente o que você já decidiu emocionalmente, que eu não sou mais problema seu. E em contrapartida, você não é mais herdeiro meu. Ele gritou do outro lado da linha: Mãe, você está completamente louca. Aquela casa é minha por direito. Eu sou seu único filho vivo. Você não pode me excluir da herança assim. Respondi com voz ainda mais firme. Posso sim, e já fiz. Você era meu único filho. Agora você é apenas o homem que me abandonou na Sexta-feira Santa debaixo de chuva. E essa casa foi construída com o meu suor, não com o seu. Tijolo por tijolo. Durante 25 anos. Aquela casa é minha, exclusivamente minha. E você não tem direito nenhum sobre ela enquanto eu estiver viva. E depois que eu morrer, também não vai ter. Porque eu vou deixar tudo para quem realmente me amou. Túlio desligou na minha cara. Guardei o celular. Sentei na cama. Esperei. Eu sabia que ele ia aparecer. E apareceu. Meia hora depois, a irmã Conceição me chamou pelo interfone do quarto. Dona Alzira, tem visita para a senhora na recepção. Desci. Túlio estava de pé no meio da sala de visitas, vermelho de raiva, suado. Kátia estava ao lado dele com os braços cruzados, o rosto duro como pedra. Túlio começou a falar antes mesmo de eu chegar perto. Mãe, você vai cancelar isso agora, imediatamente. Você vai ligar para esse advogado ridículo e vai cancelar tudo, senão eu vou entrar com interdição contra você. Vou provar na justiça que você está senil, que você não tem mais capacidade de tomar decisões sozinha. Olhei para ele sem medo. Pode tentar, Túlio. Mas eu estou lúcida, completamente lúcida. Tenho laudo médico recente da minha geriatra que atesta que não tenho nenhum quadro demencial, nenhum déficit cognitivo, nenhuma incapacidade mental. Tenho testemunhas e tenho um advogado muito melhor do que qualquer um que você possa pagar. Kátia deu um passo à frente. A senhora é uma ingrata, dona Alzira. A gente te acolheu na nossa casa. A gente pagou esse lar para a senhora. E a senhora retribui assim? Tirando a herança do seu próprio filho? Levantei devagar. Olhei bem nos olhos dela. Você não me acolheu, Kátia. Você me humilhou. Você reclamou de cada passo que eu dei dentro daquela casa. E você convenceu meu filho a me abandonar porque você quer minha casa. Mas não vai ter. Nem você, nem ele, nenhum centavo. Túlio tentou me segurar pelo braço. A irmã Conceição interveio imediatamente. O senhor não encosta a mão nela. Se encostar, eu chamo a polícia agora. Túlio soltou. Respirou fundo. Mudou de estratégia. Mãe, vamos conversar com calma. Você pode voltar para casa. A gente cuida de você lá, mas cancela isso, por favor. Respondi olhando direto nos olhos dele. Não quero mais nada de vocês. Quero apenas que devolvam as chaves da minha casa em 48 horas e quero que nunca mais entrem em contato comigo. Saí da sala, subi para o quarto. Ouvi Túlio gritando lá embaixo. Ouvi Kátia chorando de raiva. Ouvi a irmã Conceição pedindo para eles saírem. E pela primeira vez em meses, senti paz. Mas eu sabia que eles não iam desistir fácil. Porque gente desesperada faz burrice. E Túlio e Kátia estavam desesperados.
Espera, porque fica muito pior essa história. Na quarta-feira, 3 dias depois da visita deles no lar, recebi pelos correios uma intimação judicial. Envelope branco com timbre do Fórum de Goiânia. Abri com a mão tremendo. Li o documento. Túlio tinha entrado com ação de interdição contra mim. Processo número tal, vara tal, comarca de Goiânia. Alegava incapacidade mental por senilidade progressiva e risco iminente de dilapidação do patrimônio familiar. Anexado ao processo, havia um relatório de 3 páginas assinado por ele descrevendo episódios detalhados de confusão mental, esquecimentos frequentes, decisões irracionais e comportamento errático que eu supostamente apresentava nos últimos meses. Tudo mentira. Mentira descarada. Ele descrevia situações que nunca aconteceram, conversas que nunca existiram, sintomas que eu nunca tive. Liguei para o Augusto com a mão tremendo de raiva. Ele veio até o lar em menos de 1 hora. Leu o processo inteiro. A cada página, o rosto dele ficava mais vermelho. Quando terminou de ler, bateu o papel na mesa e explodiu. Isso é vingança barata. Vingança covarde. Ele quer te declarar incapaz para anular a revogação de doação e para assumir o controle do seu patrimônio. Mas não vai conseguir. Não com as provas que eu tenho. Vou solicitar perícia médica independente. Vou juntar o laudo completo da doutora Fernanda com todo o seu histórico de consultas. Vou juntar depoimentos escritos de todas as testemunhas. E vou processar ele por litigância de má-fé. Ele vai pagar caro por isso. O prazo das 48 horas para a devolução das chaves tinha vencido na terça-feira. Túlio não devolveu, não deu resposta, não se manifestou. Apenas entrou com a ação de interdição como contra-ataque. Augusto registrou formalmente o descumprimento da notificação. Tirou protocolo no cartório, preparou representação para o Ministério Público e preparou tudo para o que viria a seguir. No dia seguinte, Augusto me levou até o cartório de Nota Silveira, na Avenida Goiás, centro de Goiânia. Lugar antigo, com cheiro de papel velho e tinta de carimbo. Sentamos numa salinha com um tabelião de uns 60 anos, careca, de óculos fundo de garrafa. Augusto apresentou todos os documentos, a escritura, a procuração, os comprovantes de descumprimento da notificação. E registramos formalmente perante o tabelião a declaração de exclusão de herdeiro por indignidade. Documento público, irrevogável, registrado em livro próprio. Túlio Rodrigues, CPF tal, filho da declarante, excluído da sucessão hereditária por ato de abandono de ascendente, conforme artigo 1962, inciso 1º, do Código Civil Brasileiro. O tabelião carimbou. Assinou. Registrou. Túlio estava oficialmente e juridicamente fora da herança. Mesmo que eu morresse sem testamento, ele não herdaria nada. A lei protegia mães abandonadas, e eu tinha usado essa proteção. Depois do cartório, fomos para o fórum. Augusto protocolou a contestação da ação de interdição, juntou laudo médico completo da doutora Fernanda, com histórico de 6 anos de acompanhamento geriátrico, atestando capacidade mental plena, ausência de qualquer quadro demencial, ausência de déficit cognitivo, ausência de qualquer patologia que comprometesse meu discernimento. Juntou também depoimentos escritos e assinados de Valdete, de Dona Marlene e da própria irmã Conceição. Valdete escreveu 3 páginas descrevendo nossa amizade de 32 anos, nossa rotina de visitas, nossas conversas lúcidas e orientadas sobre política, novela, economia doméstica, vida. Dona Marlene escreveu 2 páginas descrevendo como eu cuidava da casa sozinha, como eu gerenciava minhas finanças, como eu tomava decisões racionais e coerentes. Irmã Conceição escreveu 1,5 páginas descrevendo meu comportamento no lar, minha participação nas atividades, minha interação social adequada, minha orientação temporal e espacial perfeitas. 1 semana depois, o juiz analisou o processo. Leu a petição do Túlio, leu a contestação do Augusto, leu os laudos, leu os depoimentos e indeferiu liminarmente o pedido de interdição. Decisão de 5 páginas.
O juiz escreveu que não havia elementos mínimos, nem mesmo indiciários, que justificassem medida tão grave quanto a interdição de pessoa idosa. Escreveu que o laudo médico apresentado pela defesa era robusto, recente e conclusivo. Escreveu que os depoimentos das testemunhas eram coerentes e críveis. Escreveu que a petição inicial do autor não apresentava fatos concretos, apenas alegações genéricas e vagas. E mais, o juiz aplicou multa por litigância de má-fé contra Túlio, no valor de 10% sobre o valor da causa, calculado com base no valor do imóvel em disputa, R$ 450 mil. 10%, R$ 45 mil. Mas o juiz, considerando que era a primeira ação e que havia relação familiar envolvida, reduziu a multa para 1/5, R$ 10 mil, a serem pagos a mim, Alzira Cunha Rodrigues, autora contestante, no prazo de 15 dias. Quando Augusto me deu a notícia, lendo a decisão do juiz pelo telefone, eu ri. Ri alto. Ri sozinha no quarto do lar. Ri da ironia absurda de tudo. O filho que me abandonou para não gastar dinheiro comigo ia ter que me pagar 10 mil reais por ter tentado me declarar louca. A vida dava voltas. E às vezes, só às vezes, a justiça funcionava. Mas Túlio não parou. Não desistiu. Não aceitou a derrota. Na semana seguinte, ele apareceu na minha casa. Na minha casa. Na Rua das Paineiras, 423. Dona Marlene, que vigiava minha casa todo dia conforme tinha me prometido, viu o carro dele parar na frente. Um Chevrolet Onix cinza, placa tal. Viu Túlio descer. Viu ele se aproximar da porta com um chaveiro na mão. Um homem de uns 50 anos, barrigudo, boné sujo, caixa de ferramentas. Dona Marlene entendeu na hora o que ia acontecer. Túlio ia tentar trocar a fechadura. Ia tentar se apossar da casa à força. Ela ligou imediatamente para o Augusto. Augusto ligou para a polícia militar. Quando a viatura chegou, 10 minutos depois, Túlio ainda estava na porta da casa, discutindo com o chaveiro que se recusava a fazer o serviço sem documento que comprovasse propriedade. Os 2 policiais militares desceram da viatura, um cabo e um soldado. Pediram documentos. Túlio mostrou o RG dele. Os policiais perguntaram qual era o problema. Túlio disse que era filho da proprietária, que a mãe estava internada em lar de idosos, que ele precisava entrar na casa para pegar alguns pertences dela. Os policiais pediram documento que comprovasse propriedade ou autorização formal da proprietária. Túlio não tinha nada. Disse que a escritura estava dentro da casa. Os policiais disseram que, sem documento, ele não podia entrar. Túlio começou a ficar nervoso, a voz subindo. Disse que era direito dele, que era filho único, que a mãe estava senil. Nesse momento, Augusto chegou. Desceu do carro dele, um Fiat Palio branco velho, com uma pasta debaixo do braço. Cumprimentou os policiais. Se apresentou como advogado da proprietária do imóvel. Mostrou a escritura registrada em cartório exclusivamente no nome de Alzira Cunha Rodrigues. Mostrou a notificação extrajudicial que tinha sido entregue a Túlio exigindo devolução das chaves. Mostrou o protocolo de recebimento assinado pelo porteiro do prédio dele. Mostrou a decisão judicial que tinha indeferido a interdição. Mostrou o boletim de ocorrência que tinha registrado pelo descumprimento da notificação. Os policiais leram tudo. Olharam para o Túlio. O cabo, um homem de uns 40 anos com cara de poucos amigos, disse com voz firme: "O senhor não tem autorização para estar aqui. O imóvel não está no seu nome. A proprietária já notificou formalmente que o senhor não pode mais entrar. Se voltar aqui, vai ser preso por esbulho possessório e invasão de propriedade. Está entendido?" Túlio ficou vermelho. Gritou que aquilo era absurdo, que ele era filho, que tinha direito. O policial repetiu com voz mais dura: "O senhor está entendido ou quer que eu conduza o senhor para a delegacia agora para prestar esclarecimento?" Túlio calou a boca. Entrou no carro. Bateu a porta com força. Saiu em alta velocidade fazendo o pneu cantador na rua de paralelepípedo. Augusto agradeceu os policiais. Eles foram embora. Dona Marlene atravessou a rua e veio falar com Augusto. Os 2 conversaram por alguns minutos na calçada. Augusto me ligou depois e contou tudo. Eu ouvi em silêncio. Quando ele terminou, eu disse apenas: "Obrigada, Augusto. Obrigada, Dona Marlene. Obrigada por protegerem minha casa." Ele disse:
Alzira, sua casa está segura. Ninguém vai entrar lá sem sua autorização. Eu garanto. 2 dias depois, na quinta-feira de tarde, Kátia apareceu no lar. Sozinha, sem Túlio. Pediu para falar comigo. A irmã Conceição me avisou pelo interfone. Desci até a sala de visitas. Kátia estava sentada numa das cadeiras de plástico, vestida com roupa de academia, calça legging preta, top esportivo rosa, tênis branco caro. Quando me viu, levantou. Veio na minha direção com os braços abertos, como se fosse me abraçar, com cara de choro, olhos vermelhos, máscara de sofrimento. Desviei. Dei um passo para o lado. Ela parou, abaixou os braços e começou a falar com voz chorosa, teatral, estudada. Dona Alzira, eu vim aqui pedir desculpas do fundo do meu coração. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui grossa com a senhora. Eu sei que eu não devia ter pressionado o Túlio para trazer a senhora para cá. Mas eu estava muito estressada naquela época, sabe? A academia estava dando prejuízo. A gente estava com problema financeiro. Eu estava sobrecarregada de trabalho. Eu não estava pensando direito. Eu não estava agindo com o coração. Por favor, Dona Alzira, perdoa a gente. Perdoa o Túlio. Ele está sofrendo muito. Ele chora todo dia. Ele não consegue dormir. Ele não consegue comer. Ele te ama, Dona Alzira. Ele te ama de verdade. Ele só foi fraco. Ele só cometeu um erro. Olhei para ela em silêncio. Deixei o silêncio pesar. Deixei ela se contorcer na própria mentira. Depois perguntei com voz calma. Kátia, você veio aqui porque se arrependeu de verdade ou porque descobriu que não vai ter minha casa? O rosto dela mudou. A máscara caiu. Foi instantâneo. Os olhos que estavam cheios de lágrima ficaram secos e frios. A boca que estava tremendo ficou dura. A senhora é uma velha, egoísta e cruel, Dona Alzira. O Túlio é seu único filho vivo. Seu único filho. E a senhora vai deixar tudo para quem? Para estranhos? Para caridade? Para cachorro? Isso é ridículo. Isso é injusto. Esse filho trabalhou, estudou, se formou. Ele merece essa herança. Ele tem direito. Respondi ainda mais calma. Ele não merece nada. E não tem direito nenhum. Aquela casa foi construída com o meu suor e o suor do meu falecido marido. Tijolo por tijolo. Durante 25 anos. Túlio não colocou um único centavo. Não carregou um único saco de cimento. Não pintou uma única parede. Ele morou lá até os 22 anos de graça. Comeu de graça. Bebeu de graça. Estudou de graça, enquanto eu trabalhava em 2 turnos vendendo marmita para pagar a faculdade particular dele. E quando eu precisei dele, quando eu quebrei o pulso e fiquei vulnerável, ele me descartou. Me jogou num lar de idosos contra minha vontade. Me disse na minha cara que não ia perder a vida dele cuidando de mim. Então eu vou deixar tudo para quem merece. Para quem me respeitou. Para quem me amou. Para quem me cuidou de verdade. E vocês não se encaixam em nenhuma dessas categorias. Kátia levantou. Pegou a bolsa cara de couro que estava no encosto da cadeira e cuspiu as últimas palavras com ódio puro. A senhora vai morrer sozinha, Dona Alzira. Sozinha e esquecida num quarto de asilo fedorento. E quando isso acontecer, ninguém vai chorar. Ninguém vai sentir falta. Ninguém vai nem lembrar que a senhora existiu. Respondi antes dela sair pela porta. Prefiro morrer sozinha e digna do que viver humilhada por quem deveria me amar. Agora sai daqui e não volta nunca mais. Kátia saiu batendo a porta com tanta força que o vidro da janela da sala tremeu. Subi para o quarto. Sentei na cama estreita. Olhei pela janela gradeada para o céu de Goiânia que estava limpo, azul, sem nuvem. 3 semanas e 4 dias eu tinha passado ali. 3 semanas e 4 dias entre camas estreitas, banheiro compartilhado, comida sem gosto, grade na janela, liberdade vigiada. Mas Augusto tinha me ligado mais cedo naquele mesmo dia com uma boa notícia. Com a escritura em mãos, com a decisão judicial favorável, com o boletim de ocorrência registrado, com a advertência policial documentada, não havia nenhum impedimento legal para eu voltar para minha própria casa. Eu era a proprietária legal. Eu tinha todos os documentos. Eu tinha toda a proteção jurídica necessária. Ninguém podia me impedir. Valdete viria me buscar no sábado de manhã. Faltavam 2 dias. No sábado de manhã, Valdete chegou pontualmente às 9 horas. Trouxe Augusto com ela. Subiram até o quarto.
Me ajudaram a arrumar minhas coisas. Roupa dobrada na mala pequena, remédios na nécessaire, documentos na bolsa. Desci com a mala na mão. A irmã Conceição estava esperando na porta da recepção. Me olhou por um longo momento com aqueles olhos calmos de quem passou a vida inteira vendo gente chegar e partir, vendo gente quebrar e se reerguer. Depois me abraçou forte. Abraço apertado, demorado, silencioso. Quando me soltou, disse com voz emocionada: "Que Deus te abençoe sempre, Alzira. Você é uma mulher muito forte, muito corajosa. Você me ensinou que idade não tira a dignidade de ninguém." Fiquei no abraço dela por mais alguns segundos. Senti o cheiro de sabonete e água de colônia barata que ela usava. Cheiro de freira, cheiro de bondade. Obrigada, irmã, por tudo. Pela liberdade de telefone quando eu precisei ligar para o Augusto, por ter me defendido quando Túlio tentou me segurar, por não ter me deixado sentir que eu era só mais uma interna esquecida. Ela sorriu. Sorriu com os olhos cheios de lágrima. Você nunca foi interna, Alzira. Você foi hóspede de passagem. Hóspede que a gente não esquece. Entrei no carro da Valdete. Um Fiat Uno vermelho velho. Não olhei para trás. Não quis guardar imagem daquele lugar. 25 minutos depois, chegamos na Rua das Paineiras. Minha rua. Minha casa. Valdete estacionou na frente. Desci. Olhei para a fachada. Casa térrea de 3 quartos, pintada de bege claro com janelas brancas, portão verde musgo, muro baixo com grade em cima, quintal com árvores frutíferas no fundo. Minha casa. Construída tijolo por tijolo. Paguei pedreiro. Paguei servente. Comprei material de construção parcelado em 12 vezes. Levei 25 anos para terminar. Peguei a chave que Dona Marlene me devolveu. Chave pesada, antiga, de metal enferrujado. Coloquei na fechadura. Girei. A porta abriu com aquele barulho conhecido de dobradiça que precisa de óleo. Entrei. O cheiro familiar me recebeu. Cheiro de casa fechada. Cheiro de móvel antigo. Cheiro de tempo. Cheiro de vida vivida. A casa estava exatamente como eu tinha deixado quase 2 meses atrás. Nada mudado. Nada mexido. Nada levado. Dona Marlene tinha vigiado cada dia como prometeu. Abri todas as janelas, deixei o ar entrar, liguei a televisão. Som de novela das 11. Fui para a cozinha, fiz café, café forte, coado no filtro de pano, do jeito que eu sempre fiz a vida inteira. Sentei na cadeira de madeira da mesa da cozinha, a mesma cadeira onde sentei milhares de vezes. Olhei pela janela para o quintal, para as árvores que eu plantei, para o varal que eu usei durante décadas, para a vida que eu construí, e chorei. Chorei tudo que não chorei debaixo da chuva na Sexta-feira Santa. Chorei pela mãe que fui. Chorei pelo filho que perdi. Chorei pela ilusão que quebrou. Chorei pela dor que guardei. Mas não voltei atrás. Não me arrependi. Não tive dúvida. Nas semanas seguintes, reformei a casa. Usei R$ 35.000 da poupança que tinha guardado. Pintei todas as paredes. Branco no quarto, bege claro na sala, amarelo clarinho na cozinha. Troquei os móveis da sala. Sofá novo de 2 lugares, poltrona nova, mesa de centro nova. Reformei o banheiro, troquei o box, troquei o vaso, troquei a pia, troquei o piso. Coloquei cerâmica nova, clarinha, que facilitava a limpeza. Coloquei piso laminado novo na cozinha, cor de madeira. A casa ficou linda. Ficou nova. Ficou minha de novo. Gastei R$ 35.000. Os 52.000 que sobraram ficaram guardados na poupança, porque dinheiro de emergência é dinheiro de emergência. Aprendi isso numa vida inteira de aperto, numa vida inteira de conta no vermelho, numa vida inteira de fim de mês apertado. 1 mês depois da reforma, Augusto me chamou para o escritório dele. Casa térrea, 3 casas abaixo da minha, sala transformada em escritório, estante de madeira do chão ao teto com livros de direito encapados, mesa grande de madeira escura, ventilador de teto girando devagar. Sentamos. Ele abriu um caderno pautado, colocou os óculos de leitura, me olhou por cima da armação e disse com voz séria: "Alzira, chegou a hora de fazer o testamento. Você está bem de saúde agora, está lúcida, está em pleno domínio das suas faculdades. É o momento ideal para deixar tudo registrado, tudo definido, sem margem para contestação futura." Concordei.
Ele foi lendo os nomes em voz alta enquanto anotava no caderno e eu confirmava cada um. A casa fica para Valdete. Ele anotou. Valdete Soares, CPF tal, amiga de 32 anos. Os R$ 52.000 da poupança ficam para a irmã Conceição, para o lar de idosos São Vicente de Paulo. Ele anotou. Irmã Conceição, representante legal do lar, CNPJ tal. R$ 15.000 para Dona Marlene. Ele anotou. Marlene Vieira, CPF tal, vizinha. R$ 10.000 para o Dr. Augusto. Ele levantou a cabeça. Alzira, eu não preciso disso. Insisti. Você merece. Você me defendeu quando eu mais precisei. Você usou seu conhecimento, seu tempo, sua energia para me proteger. Aceita. Ele suspirou. Anotou. Augusto Lemos, CPF tal. Quando chegou no nome de Túlio, Augusto parou. Tirou os óculos. Me olhou direto. E pro Túlio? Fiquei em silêncio por um momento longo. Olhei pela janela do escritório pro céu de Goiânia. Céu azul, sem nuvem, sem chuva. Respirei fundo. Uma carta. Só uma carta, que seja aberta só depois que eu morrer. Vou escrever agora e você guarda lacrada junto com o testamento. Augusto anotou. Não perguntou o que estava na carta. Ele sabia que algumas coisas não precisam de testemunha. Peguei uma folha de papel sulfite branca. Peguei uma caneta azul e escrevi. Escrevi sem rascunho. Escrevi direto. Escrevi do coração. Túlio, se você está lendo isso, é porque eu morri. E você deve estar procurando sua herança. Não vai encontrar. Deixei tudo para quem realmente me amou. Valdete ficou com a casa. Irmã Conceição ficou com a poupança pro lar. Dona Marlene e Doutor Augusto ficaram com uma quantia cada. E você ficou com essa carta. Só essa carta. Não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo por justiça. Você me abandonou quando eu mais precisei. Me disse que não ia perder sua vida cuidando de mim. Então não perca sua vida procurando herança que não existe mais. Use sua vida para ser uma pessoa melhor do que foi comigo. Sua mãe que te amou até o dia que você decidiu que amor tinha prazo de validade. Alzira. Dobrei a carta. Coloquei num envelope. Lacrei. Entreguei para o Augusto. Ele guardou na gaveta trancada da mesa dele junto com o testamento. Convidei Valdete, Augusto e Dona Marlene para um almoço de inauguração da casa reformada. Domingo, meio-dia. Fiz feijoada. Feijão preto cozido durante horas com linguiça calabresa, costela de porco, bacon. Fiz arroz branco soltinho. Fiz farofa de alho e bacon. Fiz couve refogada. Comprei cerveja gelada. Coloquei a mesa com toalha de plástico florida. Pratos, talheres, copos. Eles chegaram pontualmente. Sentamos. Comemos. Conversamos. Rimos. Pela primeira vez em anos, ri de verdade. Ri sem peso. Ri sem dor. Ri livre. Enquanto isso, a vida de Túlio e Kátia desmoronava em câmera lenta. A multa de R$ 10.000 foi cobrada judicialmente. Oficial de justiça bateu na porta do apartamento deles. Entregou o mandado de penhora. Túlio tentou entrar com recurso. Recurso foi negado. Teve que pagar. Parcelou em 10 vezes no cartão de crédito com juros. R$ 1.000 por mês durante 10 meses. Mais os juros do cartão que subiram para quase R$ 2.000 no total. A notícia do processo de interdição vazou no círculo social deles. Goiânia é cidade grande, mas o mundo fitness é pequeno. Todo mundo conhece todo mundo. Amigos da academia, onde Kátia dava aula, começaram a comentar. Clientes perguntaram: é verdade que você internou sua sogra num asilo? É verdade que você tentou declarar ela louca para ficar com a casa? Kátia negava. Dizia que era mentira. Dizia que a sogra que estava inventando história. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. A imagem dela como personal trainer de sucesso, imagem construída em cima de disciplina, postura, ética, saúde, começou a rachar. Ela perdeu 3 contratos de personal em 2 semanas. Perdeu 5 alunos da turma de Pilates. A sociedade dela na academia ficou tensa. Os outros 2 sócios pressionaram Túlio a se afastar temporariamente da gerência administrativa enquanto o problema familiar não fosse totalmente resolvido. Ele voltou para uma posição administrativa comum, sem cargo de chefia. O salário caiu de 8.500 para 5.800.
uma queda brutal. O padrão de vida despencou. As viagens internacionais que eles faziam 2 vezes por ano pararam. Os jantares em restaurante caro pararam. As roupas de marca pararam. Os posts de Kátia nas redes sociais mostrando vida de luxo ficaram cada vez mais raros, até pararem completamente. O silêncio nas redes de quem vivia de aparência diz mais que qualquer postagem. Kátia começou a culpar Túlio por tudo. Dizia que foi burrice dele ter aceitado os conselhos dela, que ele devia ter enfrentado a mãe de outro jeito, que ele não devia ter tentado a interdição, que agora a reputação dela estava manchada, que ela não podia pagar o preço sozinha por uma decisão que foi dele também. O casamento foi rachando por dentro, como parede com infiltração, devagar, silencioso, inevitável. Discussões viraram rotina, gritos viraram rotina, silêncios viraram rotina. O plano que Kátia tinha arquitetado com tanto cuidado para garantir o futuro financeiro do casal destruiu exatamente o que ela queria proteger. 3 meses depois da minha volta para casa, Kátia pediu divórcio. Alegou incompatibilidade de gênios. Pediu metade dos bens. Túlio não tinha quase nada. Apartamento alugado, carro financiado, móveis velhos. Ela levou metade do nada. Mudou para o apartamento da mãe dela. Bloqueou Túlio em todas as redes sociais. Apagou todas as fotos dos dois, como se os 7 anos de casamento nunca tivessem existido. Soube disso tudo pela Valdete. Valdete, que tem prima que trabalha na mesma academia. Valdete, que ouviu os comentários. Valdete, que me contou com satisfação mal disfarçada. Senti pena. Não pena de mãe. Não pena de quem perdoa. Mas pena de ser humano por outro ser humano que perdeu tudo por ganância, fraqueza e covardia. Túlio tentou me procurar 2 vezes depois do divórcio. Mandou mensagens pelo WhatsApp pedindo para conversar. Mãe, precisamos conversar. Mãe, me dá uma chance de explicar. Bloqueei o número. Mandou carta pelos correios. Envelope branco com letra dele. Não abri. Joguei no lixo sem ler. Apareceu na porta de casa uma vez, num sábado de tarde. Tocou a campainha. Dona Marlene estava tomando café comigo. Ela foi até a janela, viu quem era, voltou e me disse: "É o Túlio." Pedi para ela dizer que eu não queria falar com ele. Ela foi até o portão e disse exatamente isso. Túlio insistiu. Disse que precisava falar comigo. Dona Marlene disse que se ele não fosse embora, ia chamar a polícia. Ele foi embora. Nunca mais voltou. A ação de alimentos invertida que Augusto tinha entrado foi julgada 4 meses depois. Audiência marcada para uma terça-feira de manhã no Fórum de Goiânia. Augusto me levou. Entramos na sala de audiência. Sala pequena, mesa comprida, juíza de uns 50 anos sentada na cabeceira, promotor de justiça ao lado. Túlio estava sentado do outro lado com um advogado que ele contratou. Advogado jovem, de terno barato, pasta velha. Sentei ao lado do Augusto. A juíza abriu a audiência. Leu o processo. Augusto apresentou as provas. Laudo médico meu. Comprovante que eu fui deixada no lar contra minha vontade. Depoimento da irmã Conceição, confirmando que eu tinha sido abandonada. Notificação extrajudicial descumprida. Decisão que indeferiu a interdição. Tudo documentado. Tudo provado. O advogado do Túlio tentou argumentar que meu filho tinha agido de boa fé, que ele achava que o lar seria melhor para mim, que ele não tinha condições financeiras de pagar pensão porque tinha se divorciado recentemente e estava com dificuldades. A juíza ouviu tudo em silêncio. Depois perguntou direto para o Túlio: "O senhor disse textualmente para sua mãe que não ia perder sua vida cuidando dela?" Túlio ficou vermelho. Gaguejou. Eu estava nervoso, senhora. Eu não quis dizer aquilo." A juíza cortou. "Mas disse. E as testemunhas confirmam. A enfermeira que presenciou, a coordenadora do lar, a vizinha que viu a cena. O senhor abandonou materialmente e emocionalmente sua mãe. E agora alega dificuldades financeiras para não pagar a obrigação legal que tem como filho. Obrigação recíproca, aliás. Seus pais pagaram sua educação, sua alimentação, sua moradia durante 22 anos. O mínimo que o senhor pode fazer é retribuir na velhice dela." A juíza bateu o martelo. Sentença: pensão alimentícia de 25% do salário líquido de Túlio Rodrigues,
a ser paga mensalmente em favor de Alzira Cunha Rodrigues, com desconto direto em folha de pagamento, a partir da data da citação, sob pena de prisão civil por inadimplemento. Túlio ficou pálido. O advogado dele pediu prazo para recorrer. A juíza concedeu, mas o recurso foi negado 3 semanas depois pelo tribunal. A sentença transitou em julgado. Virou definitiva. Túlio ia pagar 25% do salário dele para mim todo mês até eu morrer ou até eu perdoar formalmente. R$ 5.800 de salário, 25%, R$ 1.450 por mês, todo mês, depositado automaticamente na minha conta. Não pedi, não quis, mas a justiça determinou. Usei o dinheiro exatamente como tinha prometido. Doei tudo pro lar de idosos São Vicente de Paulo. R$ 1.450 por mês. Dinheiro que a irmã Conceição usava para comprar comida melhor, remédio, fralda geriátrica, material de limpeza, dinheiro que ajudava outras velhinhas abandonadas a terem um fim de vida um pouco mais digno. Túlio continuou trabalhando na academia. Salário reduzido, reputação manchada, casamento desfeito, herança perdida. Obrigado a pagar pensão para a mãe que ele abandonou. A vida dele virou uma sequência de consequências. Consequências das próprias escolhas. Ele perdeu tudo que achava que ia ganhar. E ganhou tudo que não queria. Solidão, vergonha, arrependimento tardio. 6 meses depois da sentença, numa quinta-feira de tarde, Túlio apareceu na porta de casa de novo. Tocou a campainha. Eu estava sozinha. Fui até a janela. Vi ele parado no portão. Magro, cabelo grisalho que não tinha antes, olheiras fundas, roupa amassada. Parecia 10 anos mais velho. Abri a janela, mas não abri o portão. — O que você quer, Túlio? Ele olhou para mim com olhos cansados. — Mãe, eu vim pedir perdão. Perdão de verdade. Eu errei muito, eu fui fraco, eu fui covarde. Eu te abandonei quando você mais precisou. E eu perdi tudo por causa disso. Perdi meu casamento, perdi meu emprego bom, perdi minha reputação, perdi você. E eu estou aqui para dizer que eu me arrependo, que eu sinto muito, que eu queria poder voltar atrás e fazer diferente. Olhei para ele em silêncio. Vi o homem quebrado parado ali do outro lado do portão. Vi o filho que eu criei. Vi o menino que virou homem. Vi o homem que virou estranho. Vi o estranho pedindo perdão. E senti nada. Não senti raiva. Não senti amor. Não senti pena. Senti apenas um vazio onde antes existia ligação. Túlio, eu ouvi seu pedido de perdão. Mas perdão não é reconciliação automática. Perdão não é esquecer. Perdão não é fingir que nada aconteceu. Você me deixou debaixo de chuva na Sexta-feira Santa. Você me disse que não ia perder sua vida cuidando de mim. Você tentou me declarar louca para ficar com minha casa. Você me machucou de um jeito que não tem volta. E agora você quer perdão porque perdeu tudo. Não porque se arrependeu de verdade, mas porque está sozinho, porque está quebrado, porque quer de volta o que perdeu. Túlio começou a chorar. Choro de homem adulto. Choro silencioso com lágrima escorrendo. Mãe, eu juro que me arrependi de verdade. Não é pelo dinheiro, não é pela herança. Eu só queria ter minha mãe de volta. Só isso. Respirei fundo. Túlio, se um dia eu conseguir te perdoar, você vai saber. Mas hoje não é esse dia. Hoje ainda dói demais. Hoje ainda vejo a chuva fria. Hoje ainda ouço sua voz dizendo que não ia perder sua vida comigo. Então vai embora. Vive sua vida. Deixa eu viver a minha. E se Deus quiser, talvez um dia a gente consiga conversar sem dor. Mas não hoje. Fechei a janela. Voltei para dentro de casa. Ouvi ele ficar ali parado por mais alguns minutos. Depois ouvi o portão bater. Ouvi o carro dele dar partida. Ouvi o som do motor se afastando. Sentei na poltrona da sala. Liguei a televisão e segui vivendo. Hoje vivo sozinha na minha casa. Recebo visita de Valdete 2 vezes por semana. A gente toma café, come bolo, assiste novela, fofoca sobre a vizinhança. Tomo café com Augusto aos sábados de manhã. A gente joga dominó, conversa sobre política, sobre tempo, sobre vida. Faço crochê nas tardes de quarta. Toalhas, tapetes, porta-copos, que depois dou de presente para as amigas da igreja. Cuido das plantas do quintal.
Reguei as árvores frutíferas. Colho manga, goiaba, jabuticaba quando dá época. Assisto novela todo dia às 7 da noite. Vou à missa aos domingos na igreja Nossa Senhora das Graças. Tenho uma vida simples, mas tenho dignidade. E dignidade, descobri tarde demais, vale mais que qualquer filho ingrato. Não perdoei Túlio completamente. Talvez um dia perdoe. Mas perdão não é esquecimento. Não é reconciliação automática. Não é volta ao que era antes. Perdão é liberar a raiva. E eu ainda não consegui liberar completamente. Ainda sinto a chuva fria da Sexta-feira Santa. Ainda ouço a voz dele dizendo que não ia perder a vida cuidando de mim. Ainda sinto a dor de ter sido descartada como móvel velho. Mas também sinto orgulho. Orgulho de ter reagido. Orgulho de não ter me curvado. Orgulho de ter usado a única arma que eu tinha, a propriedade legal sobre o que construí, para me defender. Mães não são santas. Mães não são capachos. Mães são seres humanos. E seres humanos merecem respeito. Mesmo quando envelhecem. Mesmo quando adoecem. Mesmo quando se tornam inconvenientes. Se um dia Túlio bater na minha porta pedindo perdão de verdade, sem interesse, sem desespero financeiro, sem pressão externa, eu vou ouvir, mas não vou abrir a porta imediatamente. Porque algumas portas, quando fechadas com violência, não se abrem mais com facilidade. Exigem tempo, exigem prova, exigem mudança real. Até lá, vou continuar vivendo, porque eu mereci viver. Trabalhei 36 anos como professora. Criei filho sozinha, enquanto cuidava de marido doente. Construí casa, tijolo por tijolo. E ninguém vai tirar isso de mim, nem em vida, nem depois da morte. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E clica no vídeo que está passando na tela agora, porque a história que vem a seguir vai te deixar sem palavras.